A única coisa que ele desejava era ser feliz, se apaixonar um dia, rir na companhia de bons amigos e acabar vivendo uma vida escolar completamente comum. Era isso que ele sempre havia pedido. Na segunda-feira, ele foi espancado. Na terça-feira, água da privada foi despejada sobre ele e na quarta-feira, suas fotos pessoais foram vazadas online. Na quinta-feira, ele começou a planejar sua jornada permanente para o mundo metafísico. Hoje é sexta-feira, certamente, se ele cair daquela altura, será fatal. No entanto, é possível que ele possa sobreviver se cair sobre os arbustos. Tudo o que ele precisa fazer é planejar sua trajetória para cair diretamente no chão. Antes que ele pudesse tomar qualquer ação, uma garota apareceu, comentando que havia outra pessoa lá também. Ele não pensou que mais alguém estaria lá e agora não sabe o que fazer. Olhando rapidamente para a garota, ele notou que ela se virou meio corpo. Ele tentou pedir que ela esperasse, preocupado que ela pudesse chamar alguém, mas o que ela realmente fez o surpreendeu. Ela pegou um pássaro com as mãos nuas, mostrando-lhe o animal que disse ser um corvo e que seu corpo estava deitado lá na varanda desde que ela estava falando com o menino. Ela perguntou se era seu desejo ser tão vivo quanto aquele corvo, porque se ele planejava seguir em frente, seria muito melhor entregar sua vida a ela. No início, ele não entendeu nada sobre essa proposta e a garota disse que morrer era um grande desperdício. Ainda havia muitas coisas divertidas que só podiam ser feitas por aqueles que estavam vivos. Esse comentário o fez ficar com raiva. Ele disse que ela não sabia nada sobre ele e não podia dizer o que seria melhor para sua vida. Diante disso, ele assumiu que ela havia ido lá apenas para zombar dele. No entanto, a garota alegou que não era o motivo pelo qual ela havia ido à varanda. Sua intenção real era dar um propósito melhor à vida do menino. Essa declaração sobre sua vida o fez pensar novamente. Como exemplo, ela perguntou o que vinha à mente dele quando olhava para aquele corvo. A garota queria saber se ele não achava que o corpo morto era bonito, mas tudo o que mostrou no rosto do menino foi completo desgosto. Respondendo a ela, ele disse que não achava que fosse nem um pouco bonito, ao que ela também concordou, porque o corpo já estava morto e não era mais do que um monte de lixo fedorento e podre. Lixo, exatamente como ele era tratado na escola. Como um idiota, como lixo humano, a criatura estava definitivamente em um lugar melhor do que ele, apenas se tornando lixo após sua morte. Ele, por outro lado, era um pedaço de lixo mesmo enquanto vivo. A garota perguntou se era por isso que ele queria acabar com sua própria existência e, de fato, essa era a razão que o motivou a subir até o local turístico naquele dia. Mesmo assim, ela estava lá, como se estivesse lhe dando uma lição, e o menino queria saber o que ela pretendia com tudo isso. Apesar de sua conversa, ela não tinha intenção de impedi-lo de fazer o que ele queria. Ela não sabia nada sobre ele, mas podia dizer que ele certamente devia ter uma vida miserável. Enquadramento entre seus dedos, ela pediu que ele contasse mais. Ele realmente estaria bem em ser lixo pelo resto de sua vida? Essa pergunta o fez ficar com raiva, porque havia uma parte dele que não concordava com isso. Porque ele também queria ter uma vida normal, ter amigos e rir como as outras pessoas fazem. E, embora ter uma namorada fosse completamente fora de questão, ele gostaria de viver os melhores dias de sua juventude. Agora, a garota entendia melhor como ele se sentia. Agarrando-se à grade, ela disse que podia garantir-lhe uma vida assim. Essa declaração deixou o menino completamente atordoado. Ela começou a subir a grade para se aproximar dele. Se ele estivesse interessado em terminar seus anos na escola, ele deveria entregar o controle de sua vida a ela. Ele deveria se tornar seu boneco e apenas então seria feliz. E, desde que ele queria ter uma namorada, se ele realmente se tornasse seu boneco, ela não se importaria em ajudá-lo com isso de qualquer forma que pudesse. Essa não era uma oferta ruim que estava sendo feita a ele. Agora, ela queria saber se ele desejava que isso acontecesse. Ainda um pouco hesitante, ele disse que não era isso que ele queria. De repente, a garota o agarrou pelo nó de sua gravata. Ela havia pulado da beirada, dizendo que eles estavam fazendo isso agora. Enquanto caíam, ela propôs uma condição: se ambos sobrevivessem, ele teria que se tornar seu boneco. Enquanto estavam em queda livre.
Ele se perguntou se isso estava realmente acontecendo. O chão estava se aproximando e a morte estava se tornando cada vez mais iminente. Enquanto caía, ele lembrou de alguns momentos desagradáveis de sua vida. Qualquer motivo era suficiente para ele passar por uma sessão de humilhação, situações repetidas que ele não queria mais ser vítima. Durante esses momentos de humilhação, ele sempre se perguntou por que isso acontecia com ele, mas ele era completamente impotente, incapaz de expressar sua raiva. Ele apenas esperava que todas aquelas pessoas apodrecessem no inferno. A queda havia terminado, eles haviam caído nos arbustos e ele começou a sentir uma dor aguda. Logo, ele começou a agonizar, possivelmente tendo quebrado o braço durante a queda. Ao lado dele estava a garota, que sorria para tudo o que havia acontecido. A queda não havia sido perigosa o suficiente para acabar com suas vidas. Então, a garota agarrou seus braços e disse que, a partir de agora, ele seria seu boneco. Agora, era necessário que eles começassem a se entender melhor e, mais uma vez, ela enfatizou que o menino havia se tornado seu boneco. Ela manipularia as cordas que o controlavam. Dessa forma, ele dançaria para ela. Para tornar mais fácil de entender, ela pediu que ele imaginasse a si mesmo como um carro, de controle remoto. Ele ainda não sabia por que ela estava fazendo isso, mas para a garota, o motivo era muito simples. Ela estava cansada de viver sua própria vida, então decidiu que controlaria outra pessoa e, ao fazer isso, criaria a vida perfeita para essa pessoa. Ajoelhando-se diante dele, ela jurou que o levaria a uma vida perfeita e feliz, então ele tinha que se tornar seu boneco. O menino agora estava intrigado, se perguntando se ele realmente poderia ser feliz. Porque, se fosse possível, ele não se importava em ser um boneco. A única coisa que ele desejava era ser feliz. Feliz. Aconselhando, ela disse que sim, a felicidade era possível e agora aqui estava o primeiro comando para ele ter uma vida feliz. Aproximando-se de seu rosto, ela pediu que o menino fechasse os olhos e assim ele fez. Ela o beijou como se fossem amantes. De todas as coisas possíveis, essa definitivamente não havia cruzado sua mente. Isso o fez pensar, se perguntando por que ele havia sido beijado de repente. A garota explicou que um beijo libera hormônios no corpo, como a oxitocina, um hormônio da felicidade, colocando o corpo em um estado eufórico. Um de seus objetivos é que todos os seus bonecos sejam felizes. Uma história de final feliz é sempre melhor para assistir. É por isso que ele será feliz e para alcançar isso, ele deve obedecer a todos os seus comandos. No entanto, ela não precisa de um boneco desobediente. Se ele algum dia se rebelar, ela o quebrará. Agora, há outro comando para ele. A garota quer que ele compartilhe um de seus desejos. Ele não sabe bem o que pensar para dar a ela como resposta. Para tornar mais fácil para ele entender, ela perguntou o que ele desejaria se quisesse uma vida feliz e encontrasse uma Jenny mágica. Se ele fosse permitido desejar qualquer coisa, ele gostaria de se vingar de todos que o haviam intimidado. Depois de ouvir isso, a garota disse que era uma ideia excelente. Ele havia feito muito bem em revelar seu desejo, porque agora ela o cumpriria. Esse é seu desejo de obter o pedido oposto que agradou muito a garota. Acariciando sua cabeça, ela assegurou que faria esse desejo se tornar realidade. O dia passou e ele voltou para casa, deitado na cama, seu braço enfaixado por causa da lesão sofrida na queda. No final, ele pensou que a garota era apenas uma pessoa estranha. Embora ela tivesse dito que cumpriria seu desejo, nada havia mudado. Teria sido melhor se ele tivesse simplesmente morrido. Olhando para trás, desde seu primeiro dia na escola, nada havia dado certo. É difícil acreditar que ele havia sido intimidado por coisas tão triviais. Sua vida realmente não vale nada. Enquanto pensava, ele desejou que o amanhã nunca viesse. Mesmo assim, ele teve que voltar à escola. A cadeira em que ele se senta está completamente vandalizada e alguém não pode acreditar que ele voltou. O menino disse que o lixo estava fazendo com que a sala inteira fedesse. Ele ficou surpreso ao saber que havia quebrado o braço e supôs que o menino deve ter caído e sentido muita dor. Ele queria escrever algo no gesso do braço, mas não sabia o que escrever. Sabendo que estava prestes a ser humilhado, ele não deixou o cara escrever nada. Depois dessa reação, o menino pareceu perder o interesse.
Ele disse que o menino era um chato e que deveria simplesmente sentar-se. No entanto, esse comportamento não era normal, deixando-o pensativo. Enquanto se dirigia à sua cadeira, alguém disse que iria mostrar aos outros algo realmente legal. Aquele cara sempre faz o que quer. Como esperado, ele deu um chute no menino por trás. A força do impacto o enviou ao chão, arrastando algumas mesas e cadeiras. O idiota estava se gabando, dizendo que foi um chute limpo e bem executado. Ele queria saber se alguém havia gravado o que ele havia feito e um de seus amigos disse que sim, eles haviam se divertido com as gravações, dizendo que havia sido muito legal. Enquanto isso, o menino que havia sido agredido se levantou novamente e isso foi um sinal de que ele estava bem, pronto para enfrentar a segunda rodada. Desta vez, o idiota planejava usar seus punhos antes que a agressão pudesse continuar. Uma garota entrou na sala de aula, chamando a atenção de todos. Era a mesma garota que havia interagido com ele no outro dia. Ela queria saber o que eles estavam fazendo, mas o idiota imediatamente a achou muito atraente e interessante. Ele perguntou a qual turma ela pertencia. A pessoa que parecia ser a professora disse que a garota fazia parte daquela turma, pois era uma aluna transferida. Ele ficou surpreso ao saber que ela era uma aluna transferida, ainda mais quando a viu acenando para ele. Ao ouvir isso, o idiota questionou por que a professora não havia lhe dito antes, ao que ela respondeu que havia anunciado durante a assembleia do dia anterior. Sabendo disso, ele se desculpou por não ter ouvido e, sendo educado, pediu o nome da garota. Ela disse que seu nome era Tomata Kubar. Depois disso, ela escreveu seu nome no quadro negro, aproximando-se do idiota. Ela disse que era um prazer conhecê-lo. Vendo que até mesmo seu nome era bonito, ele queria o número de telefone dela. A garota compartilhou sem problemas, usando um código QR. O idiota adicionou-a à sua lista de amigos e expressou seu desejo de que eles se dessem bem. O idiota se apresentou como Ruia. O protagonista observou a interação com tristeza até que a garota olhou para ele com interesse. Ela queria saber o nome. O nome do menino com o braço machucado, aproximando-se dele e completamente ignorando o idiota. Ela disse que havia perdido a chance de perguntar seu nome no dia anterior. Ele gaguejou um pouco antes de responder, mas disse que seu nome era Kudo. A garota disse que era um nome muito bonito e que estava feliz em tê-lo conhecido. Para o idiota, o fato de a garota mostrar algum interesse nele era um sinal de que ela tinha algo errado na cabeça, e ele começou a compartilhar histórias constrangedoras sobre Kaiba. Aproximando-se dele, ela queria saber por que deveria se importar com isso, porque, em sua opinião honesta, parecia que ele estava prestes a contar uma história muito chata. Olhando para a professora, ela perguntou onde era seu lugar. Ela foi informada de que sentaria ao lado de Kudo. Para ela, isso era definitivamente destino, e ela estava emocionada em ter a chance de sentar-se ao lado de Kudo. O idiota, assistindo a tudo se desenrolar como um espectador, ficou sem palavras. Ele era completamente incapaz de entender por que a garota havia escolhido o outro cara e não ele, porque, em sua mente, Kaiba era apenas um perdedor que havia pisado em cocô de cachorro. Ele não podia compreender por que Kaiba havia sido escolhido. Isso não podia estar acontecendo. Usando seu telefone, ele estava pronto para humilhar Kudo novamente. Ele convidaria a nova garota para um grupo virtual e postaria um vídeo de Kudo sendo humilhado durante o intervalo do almoço. Kaiba e a garota decidiu comer juntos, era o intervalo do almoço. Kaiba queria saber se ela não podia comer com outra pessoa, mas a garota recusou. Afinal, essa era a oportunidade perfeita para um encontro estratégico. Comendo seu sanduíche, ele ainda não entendia o que ela estava sugerindo, então ela perguntou se ele havia esquecido completamente o que havia acontecido no dia anterior. Defensivamente, eles estavam planejando se vingar de todos que o haviam intimidado. Ela disse que havia sido convidada a entrar no grupo virtual da turma e até mostrou para ele, e lá havia um dos vídeos em que Cole estava sendo humilhado. Certamente, o idiota queria a atenção dela e estava chateado por ter sido rejeitado. Enquanto Cole era continuamente humilhado no vídeo, ele pediu que ela não o assistisse. Ela disse que não havia necessidade de reagir daquela forma, já que ela havia visto o conteúdo. Ela mencionou que também se sentia envergonhada quando estava nua. Kaiba ficou ainda mais chateado.
A situação era verdadeiramente miserável. A garota perguntou se ela não deveria ter assistido ao vídeo e ele confirmou que não deveria ter humilhado. Ele não tinha ideia de por que ela havia visto o vídeo. Para ela, poderia ser apenas uma simples vergonha, mas a situação para ele era muito pior, algo que ele não queria que ninguém visse. A garota perguntou se era realmente isso que ele desejava, então perguntou se o vídeo não havia sido publicado em uma plataforma pública e ele confirmou que definitivamente não estava no grupo. Ela sorriu com malícia porque, se fosse o mesmo caso, eles poderiam postar o vídeo original eles mesmos, uma sugestão completamente absurda. CBA pensou que Keia se recusou a fazer algo tão humilhante, ninguém em seu juízo perfeito faria tal coisa. Ele até se perguntou se ela havia ouvido algo que ele disse, pois ele odiava aquele vídeo. A garota perguntou se era seu desejo que o vídeo não se tornasse viral e, de fato, era isso que ele queria. Sabendo disso, ela perguntou se ele realmente queria se vingar daqueles que o haviam intimidado. Mesmo assim, Kaba disse que havia outras maneiras de se vingar daquelas pessoas. Se fosse o caso, ela queria saber como ele pretendia levar a cabo sua vingança. Como ela observou, ele não sabia o que fazer. Ele poderia até mudar suas táticas, mas isso viria com um custo. Mesmo assim, ele não tinha muitas escolhas, pois o vídeo já estava em posse de outras pessoas. Isso fez perceber a natureza brutal da realidade, não há vingança sem risco. É impossível para ele ser tão ingênuo a ponto de não saber disso. Ele se sentiu completamente desapontado e a garota até simpatizou com sua situação. Ela lembrou a ele que no dia anterior ele havia estado prestes a tirar a própria vida e que, se ele era forte o suficiente para ficar na beira do precipício, essa situação não era grande coisa. Quem sabe, talvez ele não tivesse a coragem de levar a cabo o que havia planejado fazer no dia anterior. Irritado, ele disse que estava determinado a seguir em frente com seu plano. A garota sorriu com uma certa satisfação, dizendo que, se ele estava realmente determinado, essa situação não seria difícil em absoluto. Ela havia até criado uma conta e se dado ao trabalho de escrever a postagem para ele. Tudo o que ele precisava fazer era pressionar o botão para carregar o conteúdo. A descrição do vídeo era peculiar e eles fingiriam estar intimidando-o, como se o responsável por isso estivesse confessando abertamente o crime que havia cometido. Essa era uma maneira muito mais segura de trazer justiça para essa causa. Aquele único vídeo capturaria a atenção de todos, desde que a conta era nova e não tinha seguidores ainda, mas adicionando algumas hashtags virais, seria fácil tornar o conteúdo popular. Seu vídeo de humilhação, sem dúvida, incendiaria a internet e tudo o que eles precisavam fazer depois disso era deixar que a sociedade entregasse sua justiça. Preocupado, ele imaginou que isso poderia causar numerosos problemas para sua escola. A garota, com sabedoria, lembrou a ele que a escola não se importava com ele. Na verdade, ele era a única pessoa capaz de se salvar. Não precisava fazer sentido se preocupar com adultos que não estavam dispostos a ajudá-lo e, se ele não fizesse isso, ele acabaria miserável pelo resto da vida e isso não era o resultado que ele queria para si mesmo. Tentando confortá-lo, ela disse que estava tudo bem, ele apenas precisava fazer o que ela instruía, porque assim ele certamente seria feliz. Além disso, ela sempre estaria lá para protegê-lo. Com o telefone na mão, ele hesitou por um momento antes de postar. Com um único clique, o vídeo agora pertencia à internet. No início, ele pensou que ninguém havia notado o que estava acontecendo, certamente ninguém notaria, já que foi postado de uma conta sem seguidores. No entanto, à medida que os segundos passavam, reações começaram a surgir, muitas pessoas começaram a reagir à sua postagem. Com isso, numerosos novos seguidores começaram a se juntar. Da mesma forma, as pessoas começaram a expressar indignação com o comportamento do valentão. Ele ficou tão chocado com a imediaticidade disso que deixou o telefone cair no chão atrás dele. A garota o parabenizou, dizendo que ele havia feito um ótimo trabalho. Ela pegou o telefone do chão, dizendo que agora tudo o que precisavam fazer era esperar, então era melhor voltar para a aula. Em outro lugar, um estudante correu até o valentão com notícias alarmantes. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, então seu colega de classe disse para ele verificar o grupo da turma. Mesmo assim, ele achou difícil acreditar no que estava vendo. Ele não sabia quem havia feito isso, mas era apenas uma postagem na internet e não era um grande problema. Logo,
As pessoas esqueceriam disso e ninguém encontraria sua escola e, mesmo que o fizessem, ninguém teria coragem de aparecer lá. Um colega de classe se afastou e um cara estranho perguntou se ninguém realmente teria coragem. Não parecia que sim, mas aquele cara era um streamer que trabalhava especificamente com esse tipo de coisa. Mesmo assim, o valentão não parecia entender o que isso significava. Ele nem sabia que havia um nicho para isso na internet. Aquele cara pode não parecer, mas tinha 5.000 seguidores. O valentão ficou impressionado, isso realmente parecia muito legal. Naquele dia, o menino seria convidado em uma de suas transmissões ao vivo. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo, mas o cara pediu para ele colocar algo. Desconfortável com a abordagem, ele deu um tapa no cara. O cara se virou para o seu telefone e perguntou se as pessoas haviam visto isso, porque o menino havia acabado de bater nele. Ele disse que era um acidente e o cara queria saber se essa era realmente a desculpa que ele estava usando. Ele perguntou se era isso que ele dizia às suas vítimas também, mesmo quando ele se junta com outros valentões para intimidar pessoas indefesas. Tentando se defender, o menino disse que eles estavam apenas brincando. Mais uma vez, o cara olhou para o seu telefone e disse ao seu público que o valentão pensava que era apenas uma piada. Ele disse, sem dúvida, que o cara era um lixo e, entre os lixos, ele era o pior. São pessoas como ele que estragam a sociedade em que vivem. Por causa disso, o cara disse que tinha que ensinar uma lição a ele.